torcedor do Flamengo, por que ele levou o Pedro? Levou o Pedro porque o Pedro deixa a desejar. O Pedro tem altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. O técnico está vendo isso. Se o Pedro fosse mais linear, entregasse todos os jogos e tal, o Pedro estaria na Copa. O Pedro é melhor que ele, sem dúvida alguma. Tem muito mais recursos que ele. Mas, exemplo histórico, eu sempre fui fã do futebol do Serginho Chulapa. O Serginho fazia gol pra caramba, é o maior artilheiro da história do São Paulo até hoje. Um atacante de uma perna esquerda letal, chutava muito forte, encarava a zagueirada, às vezes era violento, meio brigando e tal, mas ele era um tremendo goleador. Mas o Serginho não tinha nada a ver com a seleção de 82. Nada a ver. O centroavante ali seria o Careca ou o Reinaldo, os dois machucados. Ele tinha a opção do Roberto Dinamite, que foi chamado por conta das lesões, mas nunca usou. Ele é o Telê, né? O Roberto, sim, era um centroavante muito mais lúcido, capaz de um jogo coletivo melhor, era grande, meio pesado, mas sabia fazer um pivô, dar um passe, virou meia no final. No final da carreira do Roberto, ele fazia lançamento para o Romário entrar em velocidade e fazer os gols do Vasco, quando formaram uma dupla. Então, eu acho que o Telê erra ali. E o Serginho, ainda era um Serginho domesticado, digamos assim, né? O Serginho era bicho solto. Saia na porrada com o zagueiro, tal, não tinha medo de ninguém. E aquela seleção não podia tomar cartão amarelo, não podia isso, não podia aquilo. Então você tinha um Serginho meio que muito contido. Ou você tem um Serginho do jeito que ele é, ou não tem, cara. Então acho que os erros que eu acho que o Telê cometeu naquela Copa. Então eu comparo pelo seguinte: o Igor Thiago pode ser ótimo na Premier League, no Brentford, pode ser ótimo em algum clube aqui no Brasil, pode ser, mas talvez não seja o cara para a seleção brasileira, onde você espera, cobra, e é natural que assim seja, né? Que o jogador tenha mais recursos. E eu acho que, sei lá, acho que não ficou bom para ele, não. E, sabe, acho que a convocação, o mérito, a luta dele, eu entendo. Mas parece destoar muito, né? Ele não consegue entrar no jogo. Enfim, vamos ver se vai ter mais oportunidade que vai conseguir fazer. Mas a impressão que ele deixa até agora é essa. Não só por esse jogo, mas também pela partida anterior amistoso, que aí eu dou um desconto que era amistoso, mas ontem foi assim novamente. Ele teve uma oportunidade, uma jogada do Vinícius de cabeça, ele errou o tempo de bola e furou a cabeçada. Isso. Ele não se ele teve uma outra também. Ele teve uma outra também que ele chutou em cima do goleiro, né? Mas a melhor para mim é essa da cabeça. Ele está bem posicionado ali, ele cabeceia para o gol. E a bola passou e não conseguiu cabecear. Ele não se posicionou da melhor. Porque se ele está um pouco para trás, se ele está um pouco atrás, ele se projeta em direção à bola e consegue alcançar. Mas ele estava muito à frente, a bola passa por ele. Tem muito disso, posicionamento na área. O atacante que ele tem uma ideia ali de onde a bola vem, ele calcula, ele sabe o instinto, e ele não chegou. Ali, para mim, foi uma grande chance. Se ele chega inteiro naquela bola ali, dificilmente perde o gol. Mas, enfim, eu acho que ele não gerou o jogo aéreo que se esperava. Não foi bem também. Então, eu faço todas essas ressalvas porque assim, eu vejo gente já criticando o cara e tudo. Cara, ele não está ali por acaso. Aí tem o Pedro, não está lá. Não está também por culpa do Pedro. Sabe? Eu falo isso porque o Pedro uma hora é cone, né? Depois tem que ir para a seleção. O torcedor do Flamengo lida assim com o Pedro. São extremos, porque as atuações dele vão a extremos. Eu lamento, porque ele é excelente. Para mim, ele é o melhor 9 das Américas. O Pedro joga muito, mas essa instabilidade o afastou da seleção brasileira. E a regularidade, a dedicação, a entrega, a pressão alta que ele faz bem, que o Pedro não faz, do Igor Thiago, acabou pesando para o Igor Thiago. Mas ele não faz gol. Faz gol. Ele só fez menos gol que o Haaland. Só que uma coisa é como joga o Brentford, outra coisa é como joga a seleção brasileira. Essa é a questão. Sim. Sabe? É como se fosse um ingrediente que vai bem numa comida e não vai bem na outra, sabe? Sim. Talvez seja por aí. Ele vai muito bem no time, mas ele parece destoar de fato. Vamos ver se ele vai ter mais oportunidade, vai aparecer, se vai conseguir sair bem. Se porventura alguém está convocando, que não é o técnico, a culpa também é do técnico que estaria se submetendo a isso, né? Exato. Estaria falando na condicional, porque eu não estou afirmando isso, eu não sei disso. Pessoas que estão dizendo, se a Beto convoca, então por que aceita? O cara com o tamanho dele, não tem sentido. Não tem sentido. Por que ele tem que submeter a isso? Né? O que explica isso? Não tem cabimento nenhum. No caso do Estevão, eu questiono porque o Estevão chegou no Brasil e deu uma entrevista dizendo que não era tão grave, que fez um outro exame. Não, ele nem na lista dos 55 ele entrou. Aí eu não consigo entender por que o Estevão não entra nem na lista dos 55, né? E o Neymar é convocado machucado. Mauro, essa é a pior
seleção que você já viu? Seleção brasileira, Mauro? Não, a pior seleção que eu vi foi a seleção de 2014. 74 contra a Yugoslávia, 0-0, foi ruim. Contra a Espanha, 86 também, que o Brasil foi beneficiado pela arbitragem. Teve um gol da Espanha que não foi validado, estava atendendo do gol. Já teve outras estreias ruins. Foi mais uma estreia ruim, mas já teve outras também. E a pior é de 74, 74, 2014. Não só pelo 7-1, tudo péssimo. Péssimo, e resultou naquilo lá. Dificilmente vai ser superado ou igualado aquilo ali. Muito difícil. Sim. Ó, o pensador rico e ficando pobre mandou aqui. Rafinha é fraco, jogador potencializado pelo Yamal. Também não sei se eu concordo muito com isso, não. O Yamal também não fez uma grande temporada, né, esse ano? Ou eu estou enganado? Eu acho que, né, para mim, isso aí é só uma teoria que tirou da cabeça dele. Apresente números, então, que mostrem que o Yamal é que faz o nome do Rafinha, né? Quantos gols fez o Rafinha com o passe do Yamal? Quantas jogadas o Yamal proporcionou ao Rafinha? Aí você tira o Yamal, o Rafinha não anda. Então, se mostrar isso, a gente pode até mudar de ideia sobre isso. E a seleção poderia examinar o jogador, por que não? Jogador é importante, não, vamos lá, vamos ver como é que você está. Eu quero ver se você tem condições de se recuperar durante a Copa, porque me interessa ter você, nem que seja no terceiro ou no quarto jogo, se o Brasil chegar lá, né? Não houve interesse, não foi nem na lista de 55. Se ele ficasse na lista de 55, tá? Quando é cortado o Wesley, e ele dá entrevista aqui que não está tão feia a coisa, ele poderia até convocar o Estevão se quisesse. Ele nem convocou de 55, foi opção dele. Ele poderia ter, não, quero contar com o garoto. O Arrascaeta não está lá machucado? Sim. Entendeu? O Neymar está lá machucado. Machucou na seleção e continuou para tentar utilizar. O Neymar foi convocado machucado, gente. Isso aí não tem explicação. Agora, não dá para te acusar o Chelsea disso. Com base em quê? Eu falo. Torcedor, falar qualquer coisa, fala, mas a gente tem que ser responsável. Não se faz uma acusação, uma insinuação, se você não tem prova. Lógico. Você está supondo que o Chelsea fez de forma maquiavélica. Não, o Estevão falou que teve um exame, a contusão parecia uma gravidade, fizeram um outro e não parecia tão grave. Por que o Brasil, o jogador da importância dele, gente, desiste assim? E Neymar, eles não desistem. Pelo amor de Deus.